Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 104ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. A ata da 103ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 4 de maio de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 4 dias do mês de maio do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. No grande expediente, o vereador Eliel da Silva Rodrigues fez uso da palavra. Na fase das lideranças, fez uso da palavra o vereador líder Fábio Neto da Silva. O primeiro secretário fez o chamado de senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação da pauta. O vereador Paulo Sérgio da Silva Neres solicitou a inclusão em pauta para apresentação do plenário dos projetos de lei número 013, 021, 022 e 023 de 2015, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei número 014 de 2015, de decreto legislativo número 010, 011 de 2015, de autoria do Poder Legislativo. Em apresentação em plenário, foram encaminhadas comissões, juntamente com os projetos de lei número 013, 021, 022 e 023 de 2015, de autoria do Poder Executivo, após ser aprovado o pedido de inclusão em pauta, solicitado em plenário. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 010 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei número 05 de 2015, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. No segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 06 de 2015, de autoria do Poder Executivo, com as emendas número 01, 02 e 03, com 16 votos favoráveis. A emenda 06 de 2015, com 13 votos favoráveis, e os votos contrários do vereador Fábio Neto da Silva, Fábio Machado e Lúcio Zanol, e rejeitadas as emendas modificativas número 04 e 05 de 2015, com 13 votos contrários e 3 votos favoráveis dos vereadores Fábio Neto da Silva, Fábio Machado e Lúcio Zanol, com os respectivos pareceres. Os projetos de decreto legislativo número 043, 044, 045 e 046 foram aprovados com 17 votos sim. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Neto da Silva e Fábio Machado.
Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadora, Mônica, público presente, boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 28 de abril de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total R$ 300.960,71. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 14 de abril de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total R$ 186.627,64. Só isso, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de solicitar, senhora presidente, 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Juarez, um pioneiro da comunicação aqui no município de Aracruz, faleceu ontem e foi sepultado agora há pouco no cemitério Jardim Colina. Vereador, só acrescentando, boa noite a todos, foi um dos primeiros locutores do estado do Espírito Santo e de Aracruz. Concedido, vereadores. Senhora presidente. Seja levada à família o voto de pesar dessa Casa de Leis. Senhora presidente, tem um requerimento de revocação de secretária a formular esta Casa. Considerando o artigo 22.20, combinado com 23, caput da Lei Orgânica Municipal, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que convoque os senhores secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Planejamento dessa municipalidade para esclarecimentos acerca do cumprimento de condicionantes celebrados com o estaleiro Jurong e Aracruz, no que concerne a absorção de mão de obra de munícipes dessa cidade de Aracruz, nas fases de implantação e operação do referido empreendimento. 11 de maio, 15, vereador Fábio Neto da Silva. Senhora presidente, senhoras vereadores, o presente pedido se faz necessário. Nós temos sido procurados por inúmeros cidadãos deste município, que eles dizem a esse vereador, e os demais vereadores também, que são qualificados, já exercem atividades em outras cidades, em outros estados, e quando chegam em Aracruz, justamente para poder submeter a seleção, eles dizem que a qualificação não é adequada. E olha que são pessoas com mais de 10, 15 anos de trabalho. Então, é de suma importância a presença dos secretários aqui, por quê? Sabemos muito bem que as condicionantes foram celebradas com o Estado do Espírito Santo, através do IEMA, mas o estaleiro está sediado em nossa cidade. Então, nós temos que ter a responsabilidade de discutir essa questão com a sociedade e verificar de que forma essa condicionante de absorção de mão de obra está sendo efetivamente cumprida. Não só essa é a nossa preocupação, como tem dito aos nossos vereadores dessa casa, a outra condicionante também de muita importância, que é do saneamento básico, tratamento de esgoto, porque ficou condicionado 40%, todo o tratamento da orla, responsabilidade da Jurong. E até agora não temos notícia. Né? Tivemos encontros com o representante do SAI, e eles têm informado essa casa da sua preocupação também pelo não cumprimento. Então, vereador Paulo, como nós temos um contato, né, Vossa Excelência como líder, eu acho que chegou a hora de criarmos uma medida enérgica, adotarmos a medida enérgica,
para cumprir efetivamente, saber efetivamente que essas condições estão sendo cumpridas. E não vejo outro caminho a não ser a instauração de uma CPI. Então, quero deixar claro que nós estamos construindo, gostaria de conversar com o líder do governo, para que possamos, em conjunto, fazer esse pedido nessa Casa Legislativa. Vereador, eu concordo plenamente, acredito que já passou da hora de tomarmos essa medida, até aqui tentamos de tudo um diálogo para que a empresa cumprisse as condicionantes que foram acordadas para a implantação da empresa em nosso município. Acho que o caminho é este mesmo e pode contar comigo nessa CPI. Eu tenho certeza que esta casa não vai criar nenhum óbice quanto à convocação dos secretários. Então, vamos marcar com uma forma mais célere, senhora presidente, da data para encontro com esses secretários, para que eles nos digam efetivamente o que está acontecendo. Porque se os prazos não estão sendo cumpridos, não resta outra ação nossa do que instaurar esse procedimento investigatório. E também, se Vossa Excelência pudesse pedir ao Legislativo que tenha celeridade na convocação, é porque nós vamos também convidar, né, o sindicato responsável, né, que abrange essa categoria, as categorias, bem como o Ministério Público do Trabalho, para que aqui esteja também nesta Casa Legislativa, para poder participar desse encontro, para discutir essas questões. Continua em discussão o pedido do requerimento do vereador. Só um minuto, vereadora. Fábio, só pergunta, vai ser nas comissões ser convocado, secretário? Eu não vejo nenhum óbice essa convocação recair em alguma comissão. Como é um requerimento de convocação, também vocês podem, a comissão, eu acho que seria mais interessante, de defesa do cidadão, avocar esse encontro. Porque podia fazer assim, todos os vereadores assinar convocando o secretário. A convocação em si, ela está... Eu posso até, senhor presidente, se for o caso, né, deixar esse pedido já extensivo a todos os vereadores, se assim concordarem, né, da convocação para o tema de suma importância. Então, fica a critério de todos os vereadores assinarem esse requerimento em conjunto. Fica um requerimento conjunto. Então, desde já, se não houver nenhuma questão no óbice, fica o requerimento assinado de forma coletiva. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pela ordem. Presidente, gostaria de estar apresentando à mesa alguns requerimentos. Não. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado. Os termos do artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, venho respeitosamente pelo presente requerer a Vossa Excelência que solicite ao ilustríssimo secretário municipal de Transporte e Serviços Urbanos, senhor Jaime Borlini Júnior, a documentação abaixo relacionada referente ao sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos em nosso município. São eles: cópia do último contrato integral firmado entre a PMA e a prestadora de serviço, cuja Ambitec, cópia de todos os contratos emergenciais firmados até o momento, cópia das notificações judiciais ou dos recursos administrativos que determinaram a suspensão da concorrência pública número 004 de 2014, relatório comparativo de serviços prestados anteriormente, ou seja, no contrato integral e atualmente nos contratos emergenciais, em relação a valores pagos e serviços prestados, cópia das ouvidorias e das respectivas respostas, e quais são as medidas que estão sendo adotadas para viabilizar a realização da concorrência pública de número 04/2014. Por último, com a data prevista para iniciar um novo sistema de manejo de resíduos sólidos e serviço urbano em nosso município. Esse é um requerimento, senhora presidente. Em discussão, o pedido do vereador do requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Da mesma forma, nos termos do artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, venho requerer pelo presente a Vossa Excelência que solicite ao ilustríssimo secretário municipal de Habitação e Defesa Civil, senhor Rodrigo Moro Capos Copel, as informações abaixo relacionadas referente ao Morro do Cruzeiro no distrito de Santa Cruz. São eles: cópia do último laudo técnico emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar, Defesa Civil Municipal e Estadual, referente aos riscos existentes ou não, né, de deslizamentos ou desmoronamentos naquela localidade. Cópia do laudo técnico referente ao estudo do solo,
Caso não exista, por que ainda não foi realizado? Cópia do plano de ações previstas para evitar possíveis deslizamentos ou desmoronamentos. Caso não exista, por que ainda não foi elaborado? Cópia dos relatórios das ações e medidas de contenção já realizada. E cópia dos projetos elaborados para o referido morro, caso exista. Obrigado, presidente. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos agora à fase do grande expediente. 3 vereadores inscritos, 20 minutos cada vereador. Com a palavra, o vereador, para fazer uso da palavra, o vereador Irval Santana, pelo tempo de 20 minutos. Boa noite, boa noite. Quero dar meu boa noite, né, ao nosso presidente dessa casa, Rosane, né? Boa noite também à nossa vereadora Mônica. E em nome dessas duas mães e colegas de trabalho, estendo meu boa noite a todas as mães que aqui presentes, pelo seu dia de ontem, dia das mães, né? Dar também meu boa noite também a todos os colegas e vereadores desta casa. Dar meu boa noite aos presentes na sessão e fazer um elogio, né? Que hoje não está presente o Jailson, mas um rapaz que sempre está presente em todas as sessões, né? Mas como ele não está presente, mas fica aí meu elogio a ele. Pessoal, minha fala, na verdade, né, é baseada nos meus primeiros 90 dias de trabalho, né, nessa casa. Na verdade, é mais para agradecer a todos que contribuíram para que eu pudesse desenvolver meu trabalho. Agradecer aos amigos, famílias, vereadores, o prefeito, secretários e o povo aracruzense e outros. Quero iniciar agradecendo a postura dessa casa como me recebeu. Recebi, na verdade, um tratamento VIP, né, por toda esta casa, da SG à presidência. Mas inicio pelos vereadores que não mediram esforço para que eu e minha equipe pudesse desenvolver nosso trabalho, disponibilizando todo o seu pessoal de gabinete para nos ajudar, dando as informações necessárias para a condução do nosso trabalho no dia a dia. Agradecer à presidente dessa casa, que no mesmo sentido os vereadores também não mediu esforço para nos ajudar, disponibilizando todo o seu pessoal administrativo, secretários de gabinete, de comunicação, ou seja, todos de sua responsabilidade. Deu-nos a oportunidade para que eu pudesse também participar do primeiro fórum de políticas públicas, né, de esporte e lazer para os povos indígenas no Mato Grosso. Dizer que não foi importante só para mim, comunidade indígena, mas também para todo o município. Agradecer aos secretários que, dentro de suas possibilidades, têm buscado, né, resolver minhas reivindicações. Mas agradecer em especial à secretária Naciene, que com seu esforço conseguimos concretizar um projeto desde 2010 que estávamos esperando, o CRAS para as aldeias indígenas. Agradecer também pela iniciativa de realizar, junto com a sua equipe, a comemoração do Dia das Mães Indígenas dentro de nossa aldeia. Agradecer também a Secretaria de Transporte, Júnior Disseu, que também tem se esforçado para nos atender. Agradecer à Secretaria de Saúde, Nalva e Anderson, também tem se esforçado para nos ajudar a resolver nossos pedidos, no transporte, nas medicações, e agora cedendo um espaço para atender nosso distrito indígena, que hoje fica localizado em Valadares, né? E com certeza vai ajudar a amenizar alguns problemas que hoje é feito pela Secretaria de Saúde Municipal. Agradecer também à Secretaria de Educação, também tem nos ajudado muito. Graças a Deus, hoje temos um transporte para todas as nossas crianças. Conseguimos dar algumas melhoradas nas escolas e estamos nos esforçando junto para resolver o problema do início do ensino médio. Tem ajudado na organização do início do ProLinde, na UFES, que é o Programa de Licenciatura Indígena, né, para educadores indígenas, para a formação, né, de educadores indígenas. Como informação para os senhores, recentemente a liderança, diretores, cacique, junto desse vereador,
tomaram a iniciativa de desfazer todo o contrato de construção das escolas de Pau-Brasil e Guaraniza, devido aos vários problemas que esta empresa estava causando para a conclusão das escolas, morosidade, falta de comprometimentos e outros. Dizer que a liderança compraram essa briga, que seria responsabilidade da Secretaria de Educação, e com essa posição assumiram toda a responsabilidade. Agradecer ao nosso prefeito pelo apoio que tem dado às comunidades indígenas, dizer que nunca a administração tem feito tanto para essas comunidades, dizer que as comunidades de liderança, até o momento, estão muito satisfeitas, até mesmo pela condução dos trabalhos. Tem recebido muito bem nossa liderança, que nada é feito de cima para baixo, tudo é bem conversado. Agradecer aos amigos que têm me dado bastante força para que eu venha desempenhar meu trabalho, e também ao povo aracruzense, que tem entendido meu esforço e pelo pouco tempo de trabalho não tem me cobrado tanto. Muito obrigado. E antes de finalizar, quero dizer que sou um vereador da posição, da situação, posição essa que escolhi quando decidi vir ao lado do prefeito na campanha de 2008. Uma pessoa que eu aprendi a gostar pela forma que conduz seu trabalho politicamente, e fora da política é um amigo. Por isso estou caminhando com ele, até me mostrar o contrário, mas acredito que vamos realizar um bom trabalho digno e com transparência até o final do nosso mandato. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador, e parabéns pelas suas conquistas. Com a próxima, vereador Alexandre Manhães, por 20 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora Mônica, mãe, vereadora Rosane, mãe também. Parabéns a todas as mães presentes e todas as mães que estão nos ouvindo neste momento também e assistindo essa programação de hoje. Boa noite a todos presentes. 13 de maio, quarta-feira, nós estaremos comemorando o dia da abolição da escravatura no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi oficialmente extinta por meio da Lei Áurea. Áurea quer dizer de ouro. Daí podemos imaginar o valor que se deu a essa lei, com toda razão. Afinal, o trabalho escravo é uma prática desumana. Infelizmente, não podemos tratar o trabalho escravo como uma página virada da história do Brasil. A Lei Áurea foi, sem dúvida, o passo fundamental sobre o Brasil reconhecer como ilegal o direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. O problema, no entanto, ainda persiste. Eu quero lembrar que o nosso país sofre até hoje com alguns casos isolados da escravidão. E nós temos que nos posicionarmos contra essa prática. Quero cumprimentar aqui também, estou vendo hoje aqui na Câmara, Rodrigo, grande amigo, Rodrigo Bernardo, no jornal Folha do Litoral, foi ex-secretário de comunicação, fez um belíssimo trabalho à frente daquela secretaria. Quero dizer também que mês de maio, já comentado pelo vereador Eliel na última sessão, mês de maio nós estamos comemorando o mês da família, Um mês tão importante, que deveríamos fazer uma reflexão sobre o significado da família, principalmente nos dias de hoje. A Constituição Federal, no seu artigo 226, diz que a família, a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado. No seu artigo 3º, diz que para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Temos defendido, dessa tribuna, os valores e os princípios da família. A própria Constituição brasileira diz que a família é a base, o alicerce, a sustentação da sociedade. À medida que se começa a mexer nesses valores e princípios, podemos ver os problemas que estamos enfrentando no mundo de hoje. Uma família bem estruturada traz segurança para a sociedade. E acreditamos que se tivermos famílias fortes,
seguras, firmes, teremos uma sociedade também forte. Em 2013, elaboramos nessa casa, e foi aprovada e sancionada pelo prefeito, um projeto de lei que institui no município de Aracruz a Semana Interna e a Semana Municipal da Família, e com a proposta de promover reflexão sobre a importância e a responsabilidade da família como instituição formadora do caráter do ser humano, destacando seus valores morais e éticos. Queremos que a família continue sendo uma referência na sociedade. Vivemos uma época em que, mais do que qualquer outra instituição, a família tem sido posta em questões pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura também. Infelizmente, uma pequena parcela da sociedade tenta mudar, de qualquer maneira, de qualquer forma, os valores e os princípios da família. Não podemos deixar essa minoria conduzir esse tema tão importante. Portanto, a família é algo único e insubstituível, extremamente necessário para a formação do ser humano. Sua ausência gera graves consequências. É preciso cuidá-la com carinho, dedicação e fé, para que a sua estrutura se mantenha forte. Espero que o município faça a sua parte, porque em 2014 não foi feito. Divulgando, investindo nas famílias de Aracruz. Semana que vem iremos trazer algumas das nossas indicações, muitas delas viraram leis, muitas delas são corriqueiras, e até agora não temos um posicionamento de algumas secretarias. Isso nos deixa muito triste, principalmente pela cobrança que a gente vem fazendo junto à população. No mais, uma boa semana e Deus abençoe. Com a palavra, vereador Fábio Machado. Boa noite, senhora presidente, vereadora Rosane, vereadora Mônica, senhores vereadores, público presente, assim como todos aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores, através da TV Câmara. Eu gostaria de, em primícias, parabenizar a sensatez da Secretaria de Infraestrutura, que eu acredito que achou por bem retirar o quebra-mola do tobogã da Lagoa do Modenese. Este vereador já vinha alertando em várias sessões que era um quebra-mola desnecessário. Fiz contato com o secretário. O secretário, na ocasião, tinha dito que era pedido de 2 moradores, apenas 2 moradores, e o pior é que foi construído num lugar que não tem casa. 2 moradores conseguiram um quebra-mola para um lugar que nem moram ali nas mediações de onde foi construído. E aí, na sexta-feira, uma menina se acidentou, e, para nossa surpresa, na segunda, mandaram retirar o quebra-mola. Que bom que, vamos assim dizer, bom que a menina apenas se acidentou. Se tivesse acontecido uma coisa pior com ela. Mas a gente já vinha alertando sobre isso. Um monte de construção de quebra-mola e talvez em alguns pontos que não há necessidade. E não obedecendo os parâmetros do Denatran. Existe uma regulamentação própria para a construção de quebra-molas e muitas vezes estão sendo feitos sem obedecer nenhum critério. Eu estive no batalhão e conversando com alguns PMs, inclusive com os PMs da área de trânsito,
não tem nenhum aval ou conhecimento ou indicação por parte da PM de construção de quebra-mola. No passado, a gente, quando estivemos à frente desse setor, nós consultávamos a área de trânsito do 5º Batalhão para construção de quebra-molas. Hoje em dia, está sendo feito sem essa consulta. E aí, muitas vezes, né, acontece essa falha aí de construir um quebra-mola no meio do nada, no meio do mato. E o pior, né? Gasta-se massa asfáltica, depois tira, não se dá para reaproveitar aquela massa asfáltica, que daria para tapar buracos em alguns pontos que nós temos também no município, que é pavimentação e que tem, né, buraco aberto. Exemplo, na descida da rua Catarina Sagrilo Cuswal, que faz acesso do bairro Bela Vista, Fátima, atrás do batalhão, tem uma cratera na beira da galeria, ali para quem trafega por aquela rua, em frente ao Bar da Maria. E está lá e parece que eu acho que ninguém da prefeitura passa lá. Eu acho que é uma rua que o pessoal da infraestrutura não deve passar lá não, que até hoje não viu aquele buraco daquele tamanho. Mas, de qualquer forma, fica aqui os parabéns para a Secretaria por ter tido a sensatez de reavaliar a construção do quebra-mola na Lagoa do Modenese. E a outra coisa que me chama a atenção é que a última edição do jornal Folha do Litoral, que foi veiculado no dia 8 de maio, veio uma matéria dizendo assim: Aracruz não para. A Avenida Guaxindiba está ganhando uma nova cara. Esqueceram talvez de mencionar que é uma obra do governo do estado, mas tudo bem. Novas casas continuam sendo construídas. Lembra meu amigo Valdinei, que está aqui presente na sessão, toda vez quando ele vê uma matéria dessa, ele fala que às vezes esquecem de lembrar que é uma parceria, né, do Minha Casa Minha Vida, do governo federal e tal. Talvez o que a matéria esquece de falar é que aquela obra foi licitada no governo passado, essa obra da duplicação da Avenida Guaxindiba, e estava no entorno de 8 milhões. E a atual administração, quando entrou, falou que tinha indício de superfaturamento. Refez a licitação, foi para quase 12 milhões. Se 8 é um indício de superfaturamento, 12 eu não sei o que é. Abrigos de ônibus e iluminação sendo instalados. Faltou aqui quebra-molas, faltou colocar. Este é o sentimento dos cidadãos que trabalham e andam em nossa cidade. Eu acho que se o Instituto Futura vier aqui, como tem visitado alguns municípios do norte do estado, e fazer uma avaliação da satisfação da população em relação ao governo municipal, aí nós vamos poder dizer efetivamente qual é o sentimento do cidadão em relação à atual administração. Está aqui presente na sessão o nosso amigo Wallace, que nos traz uma preocupação. Estava marcado para amanhã, sabe, vereador Fábio Neto, uma reunião para falar sobre o índice de reajuste do servidor, e foi cancelada a reunião. E a data base foi 1º de maio. E Aracruz, senhores, arrecadou o ano passado 389 milhões de reais. Em 2013, 331. Ou seja, 720 milhões. E eu pergunto ao nosso gestor, cadê a nossa capacidade de investimento? Que nos 8 anos do gestor passado, nunca foi menor do que 10% do orçamento. Ou seja, se arrecadasse 300 milhões, 30 milhões era investido na cidade. Será que nós estamos gastando, nesses 2 anos, 70 milhões em abrigo de ônibus e quebra-mola? Fica aí a pergunta, porque a gente espera, sabe, o vereador Erval se pronunciou aqui muito bem, sabe, vereador? A gente espera também, em especial a gente que trabalha com liderança comunitária, eu faço parte, né, atuei muito tempo ali na Associação de Moradores do Bela Vista, a gente espera que este 1 ano e meio ainda de administração que falta, que o prefeito realmente, ele dê a ordem de serviço dessas obras do Orçamento Cidadão, dessas 20 e poucas obras,
e que consiga, no final do ano que vem, fazer a entrega dessas 20 e poucas obras. É o que a gente espera, porque é lamentável se a gente chegar ao final do ano que vem e ver uma administração que teve um orçamento em 4 anos de mais de R$ 1 bilhão, né? Vai ser mais de R$ 1 bilhão, não ter feito obra, né? É lamentável. Quem conhece Aracruz, conhece as obras que estão paradas, obras que talvez necessitassem tão pouco de investimento e a gente não vê andar. E aí sempre tem uma desculpa. A desculpa é, não tem dinheiro. Outra coisa que me chamou a atenção é que nós ouvimos rumores aí na cidade de que seria cobrado a entrada no Parque de Exposição para a realização da Expo Agrovidas, e esta casa se reuniu, se manifestou contrário, pelo menos de todos os vereadores que participaram da reunião, contrário à cobrança do ingresso para os shows, tá? E naquela reunião, né, a Associação Vidas estava de acordo, concordou com estes vereadores de que realmente não tinha a necessidade, né, de cobrar as entradas, eles abririam mão dessa visão deles. E aí, quando a gente vê uma matéria publicada no site da Prefeitura, você não vê citar o nome da Câmara. Não vou falar nem o nome do bloco de oposição, não, porque isso aí, querer que fosse citado, seria muito. Mas você não vê citar nem o nome da Câmara, que a Câmara se manifestou, que a Câmara fez reunião. Então, não sei o que falta, o que acontece. Aí, agora, vai mais uma discussão para a mesa, que é a questão da Associação de Barraqueiros em relação à Associação Vidas. Eu, inclusive, digo isso aqui até ao líder de governo, eu fico preocupado com essa situação, porque quem pode dar a canetada final, se vai ter barraca, se não vai, é a Prefeitura. A realização do evento é da Prefeitura. Aí fica nós aqui mediando o conflito entre duas entidades, tentando ajudar, e daqui a pouco, quando sai a solução, não se aparece nem o nome da Câmara Municipal de Aracruz, ou que seja, dos vereadores da base aliada do prefeito, mas não aparece. Então, eu não sei aonde vamos chegar com isso. Então, eu peço aos nobres pares que façam a reflexão, né, de qual postura tomar, porque quando a Câmara mostra a cara, soluciona, chega como diz, a um consenso bom, o nome da Câmara não aparece. Quero ver, nós vamos, como diz, ter que estar de um lado. Vamos estar do lado da Associação Vidas, vamos estar do lado dos barraqueiros, e aí quero ver para eles, né? Aí foi a Câmara que decidiu. A Câmara ficou contra os empresários, ou ficou a favor dos barraqueiros, ou vice-versa, aí foi a Câmara. Mas a questão dos ingressos, quando eu vi a nota, eu fiquei, rapaz, nós, né, batemos o pé, fomos contra a cobrança, e nem o nome da Câmara Municipal apareceu na nota. Por hoje é só, senhora presidente. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos, sem apartes. Com a palavra, a vereadora Mônica de Souza Cordeiro. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Ausente. Com a palavra, o vereador Romildo Bruedo. Dispensado. Convido o secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. 104ª sessão ordinária, 11 de maio de 2015. Adeir Antônio Lose. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado.
Valmir Cosi. Presente 16 vereadores, senhora presidente. Um ausente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de decreto legislativo 012/2015, que concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Valmir Cosi, 2/3. Votação secreta. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 013/2015, concede prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Valmir Cosi, votação 2/3. Terceira proposição, projeto de lei 015/2015, que institui o município de Aracruz o prêmio Destaque Homens Aracruzenses, autor vereador Fábio Neto da Silva, quórum maioria simples. Quarta proposição, projeto de lei 016/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público na localidade de Praia Formosa, distrito de Santa Cruz, autor vereador Fábio Neto da Silva, quórum maioria simples. Votação em primeiro turno. Quinta proposição, projeto de lei 017, que dispõe sobre a inclusão do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte no orçamento de 2015 na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos, autor Poder Executivo Municipal. Sexta proposição, projeto de lei 020/2015, que dispõe sobre a implantação do estacionamento rotativo pago no município de Aracruz, a ser prestado diretamente pelo município ou pela iniciativa privada através de concessão, autor Poder Executivo Municipal. Sétima proposição, projeto de lei 022/2015, com substitutivo, que dispõe sobre a autorização para pagamento do reajuste salarial referente aos meses de maio, junho e julho de 2014, com fundamento no artigo 86 da Lei 2.898/2006. Autor Poder Executivo Municipal. Oitava proposição, projeto de lei 023, autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores Córrego Alegre, autor Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Dispõe sobre o projeto de lei 010, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho, quórum maioria simples. Décima proposição, projeto de lei 005/2015, que dispõe sobre a alteração da lei 3.356 de 36, de 13/12/2011, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. 11ª proposição, projeto de decreto legislativo 047/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Eliel da Silva Rodrigues. 12ª proposição, projeto de decreto legislativo 048/2014, concede título de cidadão aracruzense, autor Carlos André Franca de Souza. 13ª proposição, projeto de decreto legislativo 049, concede título de cidadão aracruzense, vereador Eliel da Silva Rodrigues. 14ª proposição, projeto de decreto legislativo 050, concede título de cidadão aracruzense, vereador, autor Romildo Brueto. Pela ordem, senhora presidente. Eu gostaria de pedir a inclusão em pauta do projeto 030/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do terceiro enduro do município de Aracruz e dar outras providências. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a inclusão em pauta. Então, os projetos de decreto legislativo 012, 013, 2015 e os projetos de lei 015, 016, 2015, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei 030, 2015, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 017/2015, que dispõe sobre a inclusão do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte no orçamento de 2015 na Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 017/2015, que visa a inclusão do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte no orçamento de 2015. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 017/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Projeto de Lei 020/2015, que dispõe sobre a implantação do estacionamento rotativo pago no município de Aracruz, a ser prestado diretamente pelo município ou pela iniciativa privada através de concessão. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 020/2015. Para discutir. Trata o presente mensagem do Executivo 020/2015, que, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, reconhece a autonomia institucional dos municípios e uma das inovações mais significantes foi a inclusão destes ao Sistema Nacional de Trânsito e atribuindo-lhes competência para atuar nessa área, atendendo aos interesses e peculiaridades locais. Isso aqui ele invoca o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem dentro dos seus objetivos, requisitos objetivos, mais de 21 incisos. E dentre esses é o artigo 10, que trata-se da matéria ora em análise. O procurador do município, senhora presidente e senhores vereadores, ele, às páginas 16 e 17, ele diz o seguinte, né? Quanto à juridicidade, destaca-se que o atual Código de Trânsito Brasileiro determinou a competência dos órgãos e entidades executivas do trânsito dos municípios para a implantação, manutenção e operação do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, artigo 24, inciso 10. Previsão legislativa a partir da qual nos permite concluir que se trata de um serviço público, aí, né, abro aspas, de titularidade dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E daqui ele faz outras considerações. Verifico, senhora presidente e senhores vereadores, que o município de Aracruz, dentre os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, ele não está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. A minha preocupação, justamente, com relação a esse projeto, é acerca de instituir o rotativo, não que no mérito da questão, mas essa legalidade dele estar sendo previsto, tendo em vista que o município de Aracruz não faz parte do sistema. Para fazer parte do sistema, tem todo um requisito básico, né? Até tirei aqui o artigo 7º do Código Brasileiro, diz o seguinte: composição do Sistema Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, Conselho Estadual de Trânsito CETRAN e Conselho de Trânsito do Distrito Federal, né? Órgãos de entidades executivas de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, órgãos de entidades executivas rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, Polícia Rodoviária Federal, policiais militares do Estado e do Distrito Federal e juntas administrativas de recursos de infrações, que é o JARI. Pois bem, para que isso tudo seja concluído, nós temos que ter uma lei própria municipal, criando dentro da Secretaria de Transporte o órgão definindo que vai absorver e fiscalizar essa questão do trânsito. E justamente porque nós estamos falando aqui de multa. A norma que traz aqui em um artigo diz que se não tiver dentro das normas legais aquele estacionamento, vai gerar uma multa. E essa multa precisa ser submeter a um conselho. Então, a minha preocupação, peço até o líder do governo que possamos debater, é justamente como o município de Aracruz ainda não está integrado ao sistema, eu não sei se nós teríamos eficácia na aplicação dessa norma que está sendo proposta. Por quê? Porque seria inócua, tendo em vista que nós não inserimos o nosso município de Aracruz dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Então, eu não sei de que forma nós podemos consertar isso aqui para que essa matéria, análise da matéria do mérito, né, do estacionamento rotativo, pudesse vir para poder ter uma definição justamente do que está sendo proposto pelo município de Aracruz. Então, a minha preocupação é justamente de quê? De não estar inserido, não ter eficácia a norma que está sendo aplicada. Então, essa é a minha preocupação antes de dar o voto a esse projeto. Continua em discussão. Senhora presidente, vereadores. Vereador, eu também tenho essa preocupação. A Procuradoria do município entende que apenas para o estacionamento rotativo não haveria essa necessidade, né? Mas eu entendo, passei por essa secretaria e entendo que teríamos realmente que estar integrado ao sistema. E o município o trânsito não é municipalizado. Eu até, se a presidente concordar, até sugiro a gente pedir vista a esse projeto para que a gente possa amadurecer mais e na próxima sessão, senhora presidente, que a gente puxe aqui durante essa semana
o secretário, o procurador, e que a gente tire essas dúvidas, e aí sim a gente possa estar votando esse projeto com mais amadurecimento. E eu tenho dúvidas em relação a isso também, vereador. Continue em discussão. Pela ordem, O presidente. pedido do... Pela ordem, público presente, eu só dizer que eu sou muito a favor do rotativo na nossa cidade. Nós precisamos, assim como outros municípios já têm, Linhares, Colatina, a Glória, Laranjeiras, vários outros municípios estão estudando. Dizer que nós passamos de 100 mil habitantes, por volta de 103 mil habitantes, Aracruz já, quase 37, 38 mil veículos. Mas o que me chama a atenção, exatamente no artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 1º, que diz: as vias e logradouros públicos a serem abrangidos pela Zona Azul, como é chamado essa área de estacionamento rotativo, serão definidos por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Outro questionamento é lá no capítulo 4, das tarifas, do artigo 16, onde diz: o serviço de estacionamento rotativo será remunerado por tarifa fixada pelo Poder Executivo. Com todo o respeito que nós temos ao Poder Executivo, mas nós temos que ter pelo menos ciência de até quando essa área será abrangida, porque pelo que nós temos conhecimento, é uma área muito grande, pelo projeto inicial, um estudo, lógico, foi um estudo de 1.900 vagas, mas nos deixa assim muito, muito preocupado, principalmente nós levamos, né, essa matéria aos comerciantes, às pessoas que fazem uso de estacionamentos na cidade, e ficou assim uma preocupação muito grande pelo tamanho do estacionamento. Realmente, uma pessoa que for estacionar aqui na Cruz, que for comerciante, pelo que está se vai ter que estacionar quase 1 quilômetro de distância para poder chegar até o centro, né? E o outro é a tarifa. Nós temos que saber antecipadamente quando vai ser a tarifa. A gente vai assinar praticamente quase um cheque em branco aqui, dando plenos poderes, e a gente fica na iminência, saber o quanto que vai ser, né, essa tarifa. É algo que nos preocupa e é algo que recai sobre os nossos ombros, exatamente o preço e o tamanho dessa área de estacionamento. Esses são meus dois questionamentos. Até eu gostaria sim de declarar que eu sou muito a favor do estacionamento, mas eu só gostaria de ouvir o Executivo também nessas duas situações. Paulo, poderia aproveitar também e colocar esses dois assuntos na pauta. O vereador Continue a Alexandre, discussão. eu concordo com Vossa Excelência, também sou a favor do projeto, mas nós temos que nos apegar justamente a essas questões para que não venhamos a ter um problema futuro para a não aplicabilidade da norma. Outra coisa também que chama atenção é justamente, vamos conceder, né, a concessão do serviço. A mão de obra, quem é que vai ser absorvida a mão de obra de Aracruz? Né? Porque nós teremos que ter os fiscais, não é verdade? Então, como vai ser isso? Vai ter uma guarda? Mas vão ter que criar a guarda municipal? Como nós vamos ter que fazer? Então, tem uns detalhezinhos, vereador Paulo, que a gente tem que ter uma certa cautela justamente para poder votar corretamente, para que não tenhamos na frente uma preocupação de não aplicar a norma, né? Sim. A gente realmente acredito que essa casa não vai ser contrário à criação do estacionamento rotativo, até mesmo pelos números de veículos que já temos em nossa cidade. Hoje, para você estacionar no comércio de Aracruz, num sábado, é um transtorno. Então, já passou da hora mesmo da gente criar o estacionamento rotativo. A gente dá os parabéns ao Executivo pela iniciativa. Vamos, sim, então, deixar marcado. Vamos pedir vista, vereador. Eu gostaria que até só para acrescentar, vereador Paulo, já existe uma lei aprovada para esta casa em 2001, que já institui o rotativo, só que não foi implementada justamente por essas questões. Quer dizer, o Executivo não regulamentou porque ainda não estava inserido no Sistema Nacional, né, desde aquela época de 2001. Então, eu acho que nós temos primeiro nos inserir o município ao Sistema Nacional de Trânsito, adequar a Secretaria para que ela possa efetivamente dar cumprimento a essas questões aqui de viabilidade do projeto, que eu tenho certeza que vai passar nesta casa.
Sim. Então, senhora presidente, então peço vista ao projeto até a próxima sessão, e se a gente pudesse, eu, então, entro em contato com o procurador e o secretário da pasta, e logo em seguida eu passo a informação a todos os vereadores da data da reunião e o horário para que a gente possa discutir essa semana, e se a gente sanar as dúvidas, aí sim a gente coloca em votação na próxima sessão. Continua em discussão. Em discussão agora o pedido do vereador, pedido que é regimental, direito do vereador, de vista até a próxima sessão ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, o projeto sai com pedido de vista até a próxima sessão ordinária. Projeto de Lei 022, que dispõe sobre autorização para o pagamento do reajuste salarial referente aos meses de maio, junho e julho de 2014, com fundamento no artigo 86 da Lei número 2.898 de 2006, o autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com o substitutivo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com substitutivo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o substitutivo ao projeto de lei 022/2015, que tem o objetivo o pagamento do reajuste salarial retroativo aos meses de maio, junho e julho de 2014. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Esse substitutivo, nós fizemos a reunião semana passada, com a presença de alguns vereadores. Esteve nessa casa o secretário de administração e ficou definido que o executivo encaminharia para cá um substitutivo, secretário que, inclusive, a gente agradece a presença, está aqui conosco, o senhor Edmilson, e foi encaminhado para cá este substitutivo para incluir os aposentados e os pensionistas, né? E assim a lei contempla a todos, até os contratados da época, que hoje, porventura, não trabalham mais na prefeitura, serão também contemplados. É claro que aqueles que a prefeitura, porventura, tenham fechado a conta no banco, aí sim, estes será necessário entrar em contato com a prefeitura para que possa, assim, receber. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno, substitutivo do projeto de lei 022/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 023, que autoriza o repasse de valores para a Associação de Moradores de Corga Alegre. O autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça com substitutivo é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável com substitutivo. Em discussão. Senhor presidente, para discutir, olha só, eu estive agora, antes, na sessão, conversando com o vereador Paulo, justamente com relação a esse projeto. Dentro dos trabalhos aqui apresentados, né, pela organização do evento, tem aqui um item que chama a atenção, que até levei essa preocupação ali do governo, antes de colocar em votação o projeto, que fala aqui do custo do evento. E dentro do item 1, ele nos traz a informação de um valor de R$ 1.050 para limpeza de rua e poda de árvore. Eu acho que esse serviço já é inerente à prefeitura, tendo em vista que parece que a área é área pública, não é isso, vereador? Eu até pedi a ajuda de Vossa Excelência. Então, dentro desse valor que está sendo repassado de R$ 20 mil reais, a Associação de Moradores de Corga Alegre traz essa planilha, e no item 1, serviço de limpeza de rua da área do evento e poda, R$ 1.050. Eu não sei se é temerário votar, justamente porque nós já temos esse serviço da administração pública, de poda e de limpeza de rua, que nós já pagamos isso, o contribuinte já paga isso.
Então, Vereador, me permite, vereador, é como se estivéssemos pagando 2 vezes. Verdade, vereador. É pela ordem, vereador. O vereador Paim está informando, o vereador ali daquela localidade, que esta área é da comunidade. Então, devido ser uma área, então, privada, se justificaria esse valor. Se fosse uma área pública, realmente não teria sentido. O vereador Paim está informando aqui que a área é privada. Eu vou adotar uma metodologia que eu tenho feito aqui, vereador Paulo, de votar sempre primeiro turno e, no transcurso da semana, buscar essa informação efetiva. E, como o que vale é a votação em segundo turno, para não ter que retirar de pauta, até porque o evento é dia 27, eu encaminho meu voto favorável, mas eu quero a informação, né, faço esse pedido, de efetivamente saber que área, né, porque pelo plano de trabalho, tem a caracterização do evento, os dados do proponente, né, que é a associação, rua, igreja, sem número, córrego alegre. Quer dizer, em razão do que está aqui as páginas 6 e 6/9, é uma área, né, seria logradouro. Então, eu encaminho meu voto favorável, senhora presidente, mas no segundo turno eu venho com a documentação e, se efetivamente for uma área pública, eu já encaminho desde já meu voto contrário a esse projeto, em razão do que consta as páginas 46, no plano de trabalho, que nós estamos pagando R$ 1.050 por limpeza de rua e poda de árvore. A preocupação é pertinente, vereador. Também vou buscar essa informação. Apenas para título de informação, o substitutivo veio a essa casa porque a comunidade mudou a data da realização. 27. Então, devido a isso, mandou um substitutivo, mas deu tempo ainda da gente estar colocando em votação. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno substitutivo ao projeto de lei 023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei número 010/2015, que dispõe sobre a denominação de logadouro público no bairro Guaxindiba. O autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que visa denominar logadouro no bairro Guaxindiba. Os vereadores, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 010/2015, de autoria do vereador Renato Pereira Sobrinho. Projeto de lei 005, que dispõe sobre a alteração da lei 3.536, de 13 de 12 de 2011, da outras providências. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 005/2015, que visa alterar a lei 3.536 de 2011. Em votação. Senhora presidente, na sessão anterior, com a análise desse projeto, eu fiz duas solicitações desta casa que foram deferidos. O primeiro é que o projeto viesse o demonstrativo de impacto, e no segundo requerimento seria com relação à dúvida existente no anexo 1 do projeto, que fala da criação de mais um cargo de assistente social, né, e tendo em vista que nós estamos revogando a lei 3.536 de 2011. Inicialmente, quero agradecer a vinda a esta casa do secretário de Administração e da procuradora doutora Poliana, que aqui fizeram um esforço tamanho para poder justificar, né, o encaminhamento desse projeto. No segundo encontro, que foi na quinta-feira, eu estive com o vereador Paulo Neres, líder do governo, com o secretário e a procuradora. Mas eu pedi, até falei com o vereador Paulo Neres, que naquele momento eu ia voltar com minha consciência, o mais que tenha sido explicado, trouxeram para cá as informações, eu não me convenci
né, da forma que estava sendo criado esse cargo aqui. Por quê? Porque naquele momento nós tínhamos 26 assistentes social, né, e 25 vagas. E como nós estamos a revogar a Lei 3.536, quer dizer, um servidor, a gente não sabe de que forma ele se encontra hoje na administração pública. E naquela reunião também solicitei ao secretário que encaminhasse o nome de todos os assistentes e os decretos de nomeação para que possamos tirar essa dúvida, enfim, para saber se tem alguma coisa equivocada ou errada de 2011 para cá. Então, eu quero pedir vênia aos meus pares para votar contrariamente esse projeto, porque eu entendo que existe um erro aqui grave e que, se votando desse jeito, convalidando e revogando essa lei, nós estamos convalidando um erro que ocorreu em 2011. Por quê? Porque aquela norma 3.536, ela criou 25 cargos e hoje nós estamos com 26. Então, eu peço vênia e compreensão do vereador Paulo Neres e os demais vereadores para encaminhar meu voto contrário. Continue em discussão. Senhora presidente, vereadores, realmente tivemos essa discussão ampla, onde o secretário esteve nessa casa. Houve a solicitação do vereador Fábio Neto e o secretário já encaminhou, já está protocolado nessa casa, já até passou pelas minhas mãos uma cópia de todos os decretos de posse. Foi uma solicitação feita por Fábio Neto. Como todos sabem, o poder público pode rever seus atos a qualquer momento. A partir do momento que o poder público encontra um erro em alguma situação, ele pode corrigir. Então, esse projeto ele vem para corrigir algumas distorções, adequar outras situações. Foi visto toda a legalidade, a constitucionalidade desse projeto. O secretário esteve nessa casa, tirou as dúvidas, trouxe a documentação necessária. Não tenho a menor dificuldade de estar pedindo aos meus pares que votem favorável a este projeto. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com voto contrário de 3 vereadores. Projeto foi aprovado em segundo turno, 005, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 047 de 2014, que concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 047 de 2014, que tem o objetivo de homenagear o senhor José Horta Gomes Goulart, pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, a votação é secreta. Eu convido o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação secreta. Convido o vereador Valmir e a vereadora Mônica para serem os escrutinadores da votação. Vereador ADI Lose. Vereador Alexandre Manhães. Vereador Paim. Vereador Eliel. Vereador Ervaldo Santana. Vereador Fábio Machado. Fábio Neto. Vereador Leco. Lúcio Zanol. Mônica Cordeiro. Paulo Neres. Renato Sobrinho. Romildo Brueto. Rosane Machado. Valmir Coser. Vereador Lula.
Peço aos escrutinadores que façam a apuração da votação. Foi aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 047/2014, de autoria do vereador Liel da Silva Rodrigues, por 16 votos sim e 1 ausente. Projeto de decreto legislativo 048/2014, concedido ao cidadão aracruzense, autor vereador Carlos André Franca de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 048, que tem o objetivo de homenagear o senhor Antônio Coutinho Correia pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação, convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores para a votação, que é secreta. Adeir Lose, Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Eliel, vereador Ervaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, vereador Renato Pereira, vereador Romildo Broeto, Rosane Machado, Valmir Coser. Vereador Lula. Peço aos escrutinadores que façam a apuração da votação. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 048/2014, de autoria do vereador Carlos André Franca de Souza, por 16 votos sim e 1 ausente. Projeto de decreto legislativo 049/2014, concedido ao cidadão aracruzense, autor vereador Eliel da Silva Rodrigues. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 049, que tem o objetivo de homenagear o senhor Moacir Lopes de Almeida pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em discussão, em votação. A votação é secreta. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada para a votação dos senhores vereadores. Vereador Adeir Lose, Alexandre Manhães, vereador Paim, vereador Eliel, Ervaldo Santana, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Broeto, Rosane Machado e Valmir Coser. Vereador Lula.
Peço aos escrutinadores que façam a apuração da votação. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 049/2014, de autoria do vereador Eliel da Silva Rodrigues, com 16 votos sim e 1 ausente. Projeto de decreto legislativo 050/2014, concedido do cidadão aracruzense. Vereador, autor, vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 050/2014, que tem o objetivo de homenagear o senhor Eric Cabral Musso pelos relevantes serviços prestados à sociedade aracruzense. Em votação, os vereadores que... Em votação, convido o primeiro secretário a fazer chamar os senhores vereadores para a votação secreta. Adeir Lose, Alexandre Manhães, vereador Paim, Eliel, vereador Ervaldo Santana, vereador Fábio Machado, vereador Fábio Neto, vereador Leco, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro, vereador Paulo Neres, Renato Pereira, Romildo Brueto, Rosane Machado, Valmir Coser. Vereador Lula. Peço aos escrutinadores que façam a apuração da votação. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 050/2014, de autoria do vereador Romildo Brueto, por 16 votos sim e 1 ausente. Passamos à fase das comunicações. Vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, na fase das comunicações eu trago uma informação, um comunicado, de que a Septec Ambiental, empresa deste município, foi convidada através do seu diretor técnico a participar de uma reunião convocada pelo ministro da Saúde, Dr. Arthur Quioro, no dia 19 de maio deste ano, em Brasília, onde será apresentado o revolucionário produto desenvolvido pela equipe técnica da referida empresa. Trata-se do Aseptec saneante biológico, eficaz no controle e combate às larvas e pulgas do mosquito transmissor da dengue, entre outros. Testes analíticos foram realizados no dia 22 de abril na cidade de Serra, junto à Secretaria de Saúde, Centro de Zoonoses, Vigilância e Saúde Ambiental. Todos os ensaios, senhora presidente e senhores vereadores, foram acompanhados pela gerência e todo o corpo técnico da Secretaria de Saúde daquele município. Os resultados foram satisfatórios, por isso o reconhecimento do senhor ministro da Saúde, o Dr. Arthur Quioro. O Procert é um programa de certificação pelo compromisso com a gestão socioambiental, onde estará sendo concedido à referida empresa o certificado selo verde do Instituto Chico Mendes. Então, esse registro se faz necessário, porque é motivo de satisfação, né, do município de Aracruz ter uma empresa desse porte e que é pioneira no estudo, né, para desenvolvimento das ações para o combate ao mosquito da dengue. Então, fica esse registro na fase de comunicações, parabenizando a diretoria, né, da Septec Ambiental pelo sucesso, né, do empreendimento e pelo reconhecimento através do Ministério da Saúde. Com a palavra, vereador Fábio Machado.
Permissão para falar da bancada, presidente? É apenas, aproveitando o ensejo da própria sessão e apenas fazendo uma correção, na minha fala anterior, no grande expediente, eu falei de uma reportagem no Folha do Litoral, só me corrigindo, né? É uma página do jornal que é comprado pela administração. A veiculação é uma matéria da prefeitura, né? Comprado do jornal. Então, o jornal coloca aqui uma informação repassada pela administração e não uma matéria jornalística, né, de alguns dos repórteres do jornal Folha do Litoral. Apenas para corrigir. Obrigado, senhora presidente. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos, convocando todos os senhores vereadores à próxima sessão ordinária.